um maníaco por lutas, vivia segundo um único princípio: sempre desafiar alguém mais forte. Desde o momento em que Kim Jong-un pisou pela primeira vez no ringue, todas as lutas terminavam com ele nocauteando seus oponentes, até que um dia, ele subitamente transmigrou para um mundo de jogo com um nível de dificuldade extremamente alto. Nesse mundo, cavaleiros e mestres marciais pertenciam a duas facções completamente incompatíveis. O corpo que ele passou a ocupar pertencia ao jovem mestre da família Magi, a mais poderosa de todas. Por ter nascido sem magia, ele foi abandonado em uma prisão governada por cavaleiros. Ainda assim, quando o carcereiro incitou os prisioneiros a atacá-lo, ele derrotou todos usando apenas as próprias mãos. Aquela sensação despertou instantaneamente seu desejo de desafiar os fortes mais uma vez. Afinal, em sua vida anterior, ele era conhecido como Kim Jong-un, a lenda invicta do mundo das lutas. Mesmo aos 40 anos, enfrentando jovens e poderosos desafiantes ao título, ele mantinha absoluta confiança de que jamais perderia. Em suas lutas mais recentes, ele deliberadamente evitava usar as pernas, o que levou o público a acreditar que ele havia sofrido uma lesão nelas. Assim, no início da luta, seu oponente fingiu tentar um agarrão, mas o verdadeiro plano era aleijar sua perna permanentemente. Justo quando o adversário achou que o plano estava prestes a dar certo, no segundo seguinte, foi derrubado por um chute giratório de Kim Jong-un. O árbitro correu para verificar sua condição e anunciou a vitória de Kim Jong-un. Agora todos finalmente deveriam entender por que ele raramente usava as pernas. Após a luta, ele trocou para roupas casuais e pediu ao treinador que cuidasse da coletiva de imprensa enquanto ele saía sozinho. Também disse ao treinador que o avisasse assim que a próxima luta fosse confirmada. A ajuda era contra um pedido tão irracional. O treinador concordou e o lembrou de pegar uma carona para casa, já que estava chovendo muito lá fora. Mas Kim Jong-un apenas disse que era perfeito. O clima fresco seria ótimo e ele correria até em casa. O treinador ficou atônito, mas quando ergueu a cabeça, a porta já havia se fechado. Ele correu para fora e gritou para Kim Jong-un que a casa dele ficava a 30 quilômetros de distância. O treinador foi imediatamente cercado por repórteres, que perguntavam quando a coletiva começaria e se o boato sobre a lesão na perna de Kim Jong-un havia sido encenado. O treinador que o acompanhava havia muitos anos, o compreendia profundamente e sentia culpa por ele, pois desde que Kim Jong-un estreou, nunca havia encontrado um oponente à altura. Ele era campeão mundial com 100% de taxa de nocaute. Sobre a suposta lesão na perna de Kim Jong-un, o treinador disse aos repórteres que isso não existia. Kim Jong-un havia imposto aquela restrição a si mesmo, como campeão mundial. Naturalmente, ele acumulou uma fortuna e morava na cobertura do prédio mais caro do país H. Pouco depois, ele realmente completou a corrida inteira de 30 quilômetros e voltou para casa. Quando as portas do elevador se abriram, Ryu estava parado na entrada, como de costume. Kim Jong-un entrou direto para casa, completamente acostumado àquela cena. Tomou um banho rápido e então se sentou na frente do computador. Seus olhos brilharam ao encarar a tela, pois o jogo que ele via era o Último Salvador. Ele estava online havia 10 anos, um jogo de altíssima dificuldade e que até mesmo os jogadores do país A já haviam abandonado. Mas nos últimos 10 anos, ele o jogava todos os dias, treinando constantemente e se forçando ao limite, porque seu objetivo de vida sempre foi enfrentar oponentes mais fortes. Na realidade, esse objetivo já havia desaparecido há muito tempo, mas ali ele podia sentir novamente a emoção de ser um desafiante. Justo quando pensou que não conseguia passar de fase naquele dia também, viu a barra de HP do chefe final cair para quase zero naquele ritmo. Ele estava prestes a vencer, mas no fundo, não queria que o jogo acabasse tão rápido. Em seu coração, ele torcia silenciosamente pelo Rei Demônio. Cada movimento do Rei Demônio era facilmente rebatido por ele. Ele não conseguia entender por que os movimentos do chefe estavam tão monótonos naquele dia. Todos seus ataques acertavam com facilidade, enquanto ele continuava gritando "Vamos!" para a tela. Suas mãos não paravam de executar jogadas chamativas. Finalmente, Kim Jong-un encontrou uma abertura no Rei Demônio e começou a carregar seu ataque supremo. Ele explodiu, tomando a forma de um leão azul. No segundo seguinte, ele desferiu um golpe final com um som metálico. O sistema o notificou de que o desafio havia sido concluído com sucesso. Naquele momento, ele se tornou campeão em 2 mundos. Após sair do jogo, fechou os olhos e refletiu em silêncio. De repente, bateu o mouse contra a tela, pois agora não fazia ideia de quem poderia enfrentar a seguir. O próximo desafio seria um urso pardo? Nesse instante, um relâmpago dourado iluminou o céu. Ele se virou rapidamente para ver o que estava acontecendo. O relâmpago dourado parecia ter olhos e veio direto em sua direção. Quando abriu os olhos novamente, a chuva caía intensamente no céu. O ambiente estava barulhento, e ele não fazia ideia de por que estava do lado de fora. Nesse momento, alguém bateu em seu ombro e disse: "Número 218, não é hora de ficar viajando. Anda logo e sai daqui. Estou te chamando faz tempo. O que você está fazendo?" Ele ficou confuso sobre quem aquela pessoa era e onde exatamente estava. Então percebeu o número 172 impresso na camisa de um homem
homem não muito longe. Um grupo de pessoas usando o mesmo uniforme corria em direção a um grande portão, e um emblema na bandeira das muralhas parecia estranhamente familiar para ele. O número 172 continuava sacudindo-o, dizendo para ele se recompor. Você quer ficar trancado aqui para sempre? Hoje pode ser nossa última chance. Era a última chance de escapar daquele lugar nojento chamado Querion. No momento em que Kim Jin-Ho ouviu a palavra Querion, seus olhos se arregalaram. Mesmo enquanto o número 172 o arrastava pela gola, ele ainda estava perdido em pensamentos. Ele se perguntava se estava sonhando, mas tudo parecia real demais. Definitivamente não era um sonho. Será que era possível? Ele realmente havia entrado no jogo que costumava jogar, e ainda por cima como um prisioneiro. Queria aproveitar esse momento para pedir que você deixasse um like no vídeo, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho. Se já tiver feito tudo isso, considere também se tornar um membro, que é bem baratinho e nos ajuda bastante. Dito isso, bora continuar com a história. Enquanto era puxado para frente pelo número 172, algo lhe ocorreu de repente. Ele parou instantaneamente e disse ao homem para esperar. Perguntou se não achava estranho. Se aquilo realmente fosse Querion, a segurança jamais seria tão relaxada. O número 172 explicou que era porque o carcereiro Clark não estava ali. Ele havia saído às pressas mais cedo, então aquela era a chance deles. Mas Kim Jin-Ho agarrou o homem pela parte de trás da gola e o puxou na direção oposta, ignorando seus gritos desesperados. Se o que o número 172 dizia fosse verdade, Kim Jin-Ho conseguia entender o plano. Seus instintos de campeão mundial lhe diziam que ele absolutamente não deveria atravessar aquele portão, já que o número 172 tentava levá-lo junto. Em vez de fugir sozinho, Kim Jin-Ho decidiu que poderia muito bem salvar a vida daquele homem em troca, mesmo sem saber qual era a relação dele com o antigo dono daquele corpo. Nesse momento, o portão finalmente se abriu e os prisioneiros, como se vissem a liberdade, avançaram desesperadamente. De repente, um braço voou pelo ar. O homem à frente caiu de joelhos, segurando o membro decepado, e diante dele estava o próprio carcereiro Clark, com um olhar de desprezo. O carcereiro ordenou aos seus homens que matassem todos aqueles insetos imundos. Os soldados atrás do carcereiro lançaram um ataque imediatamente. O massacre de todos os prisioneiros que tentaram escapar começou. O número 172 ainda não entendia por que o carcereiro estava ali, mas Kim Jin-Ho lhe disse que era uma armadilha e ordenou que calasse a boca e corresse. Após um longo tempo, o massacre finalmente terminou, e o carcereiro ordenou que os prisioneiros restantes se reunissem, graças à sua intuição de campeão. Tanto Kim Jin-Ho quanto o número 172 sobreviveram por pura sorte. O número 172 não conseguiu evitar abaixar a cabeça, encarando os corpos no chão. Uma onda de náusea subiu por sua garganta. Ele finalmente se curvou e vomitou. Nesse momento, um guarda se aproximou dele. O guarda lhe deu um chute forte e disse que não havia mandado ele ficar parado. Pela situação, eles não poupariam nem crianças com aquele clima. Outro massacre poderia começar a qualquer momento. Se isso acontecesse, Kim Jin-Ho teria de lutar também. Então o carcereiro ficou diante de Kim Jin-Ho e disse que ele tinha sorte. Acrescentou que não, provavelmente Kim Jin-Ho nem sequer tinha coragem de correr. Afinal, os mestres marciais eram covardes, e lutar contra eles era vergonhoso. Aproximando-se, continuou. Você vai se arrepender de não ter morrido hoje. Dito isso, o carcereiro se virou e foi embora. Kim Jin-Ho abaixou a cabeça e viu seu reflexo na poça. Então seu nome era Kim Jin-Ho. Uma semana passou rapidamente na prisão. Havia apenas uma tarefa ali, empilhar torres de pedra. Era um trabalho sem sentido, feito apenas para atormentar os prisioneiros. Durante esse tempo, ele também começou a entender o corpo que agora habitava. Primeiro, o corpo era extremamente fraco, tinha cerca de 15 anos, e levantar sequer uma daquelas pedras o deixava sem fôlego. Segundo, quando tentou usar magia em segredo à noite, não conseguiu absolutamente nada. E isso deixou muito confuso. Como herdeiro da família Magi mais forte, como Kim Jin-Ho podia ser incapaz de usar magia? Naquele momento, ele finalmente entendeu por que havia sido jogado naquele lugar. Claro, a família Magi tinha poder mais do que suficiente para fazer algo assim. Então o guarda ordenou que ele movesse a torre de pedras para o outro lado. O guarda sentou-se não muito longe, supervisionando o seu trabalho. Mas, sinceramente, até quando isso vai durar? Logo chegou a hora do jantar. Desde que chegara ali, ele treinava o corpo todos os dias. Ainda assim, a comida era sempre miserável. O número 172 se aproximou com sua bandeja e perguntou se Kim Jin-Ho não iria comer pão novamente naquele dia. Kim Jin-Ho entregou seu pão a ele. Pão era um carboidrato de baixa qualidade, então ele quase nunca comia. O número 172 o devorou imediatamente. Todos os outros prisioneiros evitaram Kim Jin-Ho, mas aquele garoto era diferente. O símbolo da família Magi mais forte eram os olhos vermelhos de Kim Jin-Ho. Os rumores diziam que aqueles olhos eram amaldiçoados por terem matado pessoas demais, e que qualquer um que encarasse aquele olhar morreria logo depois. Kim Jin-Ho e o número 172 tinham praticamente a mesma idade, eram até companheiros de cela. Embora ele tivesse perdido as memórias originais, sentia que haviam sido próximos.
mas como um garoto tão jovem poderia acabar na prisão de Keiron? Nesse momento, o número 172 o alertou para ter mais cuidado ultimamente. Quando Kim Jin-ho perguntou o motivo, o número 172 explicou que, como ele trabalhava sério demais, a carga de trabalho de todos aumentara e os outros prisioneiros agora estavam ressentidos com ele. Acrescentou que Kim Jin-ho deveria tomar cuidado especialmente com o número 589, um lutador notório da arena que fora preso por matar alguém do lado de fora. Ao ouvir isso, Kim Jin-ho perguntou: "Então por que você continua perto de mim? Isso não vai te colocar em perigo?" O número 172 respondeu que eles se conheciam havia algum tempo, e que ele não podia simplesmente fingir que eram estranhos. Nesse instante, Kim Jin-ho disse algo errado. Ele se levantou e disse em voz baixa: "Tudo bem, mas você pode acabar me atrapalhando. Vá para outro lugar por enquanto." Passos pesados e cheios de hostilidade se aproximaram. Ele se virou e disse ao número 172 que parecia que o que ele temia estava acontecendo. O rosto do número 172 empalideceu de repente. Ele havia visto claramente o número do líder. Um grupo de subordinados estava atrás dele. Com uma expressão cruel, o 589 disse: "Ei, Kim Jin-ho, ouvi dizer que a carga de trabalho de todo mundo aumentou por sua causa." Assim que Kim Jin-ho respondeu com desdém, dizendo que estava tratando aquilo apenas como exercício, um punho enorme voou direto em sua direção. No instante seguinte, ele foi arremessado ao chão. O número 172 congelou de terror, perguntando se ele estava bem. Nesse momento, o Kim Jin-ho de repente agarrou o colarinho do 589. O 589 claramente não esperava que ele ainda tivesse forças para revidar. Kim Jin-ho envolveu a cabeça do 589 com os braços, saltou no ar e acertou um joelho violento em seu rosto. O número 172 e os subordinados do 589 ficaram chocados com a cena, mas então os olhos de Kim Jin-ho também se arregalaram. Seu choque veio ao perceber que seu ataque não teve absolutamente nenhum efeito. Ele não pôde deixar de reclamar mentalmente sobre como aquele corpo era inútil. O 589 o agarrou pelo colarinho e o ergueu no ar. Em seguida, o arremessou violentamente pelo chão. Todos pensaram que Kim Jin-ho morreria naquele dia, mas de repente uma voz ecoou em sua mente. Notificação: progresso de sincronização de dados, 100%. Sincronização concluída. Ao ouvir isso, o canto de sua boca se ergueu em um sorriso frio e sutil. Kim Jin-ho se levantou lentamente. Uma aura azul envolveu todo o seu corpo. Os músculos de seus braços e pernas engrossaram visivelmente. Uma onda de poder esmagador explodiu instantaneamente. Ele cerrou os punhos, se familiarizando com aquela nova força. Então ergueu ambas as mãos, entrando em uma postura de combate, com um leve sorriso. Ele disse ao número 589 para tentar de novo. Ao ver tamanha provocação, o 589 soltou uma risada de desprezo, cerrando os punhos até estalarem. Disse com desdém que nem a própria família de Kim Jin-ho o quisera. De onde um jovem mestre descartado tirava tanta confiança? Kim Jin-ho mandou ele parar de falar besteira e perguntou se ele estava com medo. "Como quiser, eu vou te matar." O 589 rugiu enquanto avançava. Kim Jin-ho viu o momento certo e chutou sua coxa. Mas o 589 previu o movimento e agarrou sua perna com força, prestes a zombar dele. Kim Jin-ho girou o corpo e desferiu um chute giratório, se libertando e acertando com força a cabeça do 589. O 589 levou a mão à cabeça, cambaleando violentamente. Ele não deu chance de respirar e chutou para cima, acertando o queixo. O número 589 perdeu a consciência instantaneamente e começou a cair. Ele seguiu com outro chute direto no rosto. O 589 finalmente desabou por completo. "Eu não estava planejando usar as pernas, mas não estamos na mesma categoria de peso. Usar apenas os punhos é um pouco problemático." Vendo seu chefe derrotado em segundos, os subordinados do número 589 entraram em pânico. Sacaram as armas e avançaram todos de uma vez. Mesmo assim, ele caminhou lentamente até o 589 caído, sem pressa alguma. Então pisou nele, como se estivesse apenas prestes a quebrar seu pulso. Ele ameaçou os subordinados do número 589. Deem mais um passo, e o 589 vai passar a próxima vida sendo alimentado com colher. Em seguida ordenou que trouxessem um guarda. O grupo simplesmente congelou no lugar, encarando com ódio, sem reagir. Ele aumentou a pressão. "Eu pareço estar brincando? Se não acreditam, querem que eu quebre agora?" Quando ele começou a aplicar força de verdade, finalmente um dos subordinados entrou em pânico e saiu correndo para chamar um guarda. Alguns outros carregaram o número 589 para longe, ameaçando que da próxima vez com certeza não o poupariam. Depois de voltar para a cela para descansar, o número 172 olhou para ele com admiração e perguntou quando ele tinha aprendido aqueles movimentos. Em seguida, mudou de assunto de repente e disse: "Espera, você sempre foi tão alto assim? Eu lembro que a gente tinha mais ou menos a mesma altura." Ele desconversou: "Trabalhe duro empilhando pedras e você vai crescer." Na verdade, a sincronização de dados trouxe os atributos do mundo real dele para o jogo. Mesmo assim, aquele corpo ainda era apenas o de uma criança naquele momento. Uma janela de status apareceu diante dele. Ele estava querendo
verificar os seus atributos desde mais cedo. Nome: Zed Arahan. Taxa de crescimento de classe reduzida. Penalidade ativada: mana 0. Ao ver isso, ele franziu a testa. Isso tá certo? Mana 0? Por dentro ele reclamava sem parar. Um mago e tudo mais, e ainda me colocaram esses atributos lixo, mesmo reiniciando a janela de status. Incrédulo. O resultado permaneceu o mesmo. A mana continuava zerada. O número 172 perguntou o que ele estava fazendo, e Arahan encobriu o constrangimento com uma gargalhada alta. Depois de aceitar a realidade, ele se deitou na cama e organizou seus pensamentos. Finalmente entendeu por que um fracasso completo como aquele corpo teria sido abandonado pela família. A família Kim Jin-Woo definitivamente faria algo assim. Agora ele só podia se acalmar e confirmar as coisas aos poucos. Ainda assim, força, agilidade, resistência e percepção estavam todas no máximo, em 110, o que era uma sorte à sua maneira. Embora a taxa de crescimento reduzida viesse com penalidades, aquele corpo magro e subdesenvolvido não conseguia demonstrar todo o potencial dos atributos de qualquer forma. Essa penalidade deveria ser corrigível depois que ele treinasse o corpo adequadamente. Mas a comida dali era realmente horrível. Ainda assim, ele tinha vários traços de que nunca tinha visto antes. E todos eram de rank S, pelo que sabia. Imunidade a veneno e lutador imortal. Eram traços que ele havia desbloqueado durante o jogo. Se sua mana não fosse 0, isso seria basicamente um personagem apelão, mas aquela configuração claramente tinha sido feita para irritá-lo. Depois de organizar a situação, ele se sentou. Resolveria o resto depois. Tinha que haver uma forma de resolver o problema de mana também. Nesse momento, um guarda gritou. Os números começaram a ser chamados. Os prisioneiros saíram de suas celas um por um e se alinharam em silêncio, em fila única. Arahan perguntou ao número 172 o que estava acontecendo com eles. Ele respondeu que eram prisioneiros do corredor da morte, levados para a última refeição. Arahan não estava familiarizado com esse termo, então o 172 explicou que antes da execução, eles podiam pedir qualquer coisa que quisessem. Ao ouvir isso, a mente de Kim Jin-Woo se iluminou, e ele informou um plano instantaneamente. Arahan perguntou o nome do garoto. O garoto cruzou os braços e disse que eles sempre se chamaram por números. Então há muito tempo tinham esquecido seus verdadeiros nomes. Ele então se apresentou como Ryu, um garoto de rua sem família, e perguntou o nome de Kim Jin-Woo em troca. Kim Jin-Woo respondeu que se chamava Zed. Kim Jin-Woo então perguntou se Ryu queria sair daquele lugar. Ryu respondeu claro, nunca planejou ficar ali para sempre, e que tinha seus próprios motivos para sair. Ouvindo isso, Arahan perguntou se ele já tinha pensado em como escapar. Ryu pensou por um momento e disse que a única saída era o portão da frente, e que a chave desse portão ficava com o carcereiro. Arahan disse, então temos que derrotar o carcereiro primeiro e roubar a chave. Ryu rebateu, perguntando se ele estava brincando, e lembrou que o carcereiro, mesmo aposentado, ainda era um cavaleiro de 5 anéis. Nas memórias herdadas de Kim Jin-Woo, o carcereiro Clark era um cavaleiro que desprezava magos ao extremo. No mundo do Último Salvador, cavaleiros e magos sempre foram inimigos mortais. Mas Arahan não tinha confiança de que poderia derrotar um cavaleiro aposentado de 5 anéis, então disse que parecia não haver outra forma. Nesse momento, Ryu disse que roubar já seria suficiente. Ele explicou que pessoas criadas nas ruas aprendem a bater carteira antes mesmo de aprender a cumprimentar os outros. No entanto, o carcereiro estava sempre acompanhado dos guardas, o que tornava difícil encontrar uma abertura. Ao ouvir isso, os lábios de Arahan se curvaram em um leve sorriso. Ele já tinha uma ideia de como poderiam escapar na manhã seguinte. Durante a reunião, o guarda anunciou que a cota de trabalho aumentaria novamente a partir daquele dia. Os prisioneiros reclamaram imediatamente, mas o guarda perguntou friamente se eles pretendiam desobedecer às ordens do carcereiro. Um pioneiro estava prestes a protestar mais quando uma lâmina afiada tocou sua garganta. O guarda disse que estava apenas transmitindo ordens e que, se alguém tivesse reclamações, poderia ir falar com o carcereiro pessoalmente. O prisioneiro tremeu e perguntou se aquilo não era exagero e qual era o motivo. Os olhos do guarda se desviaram lentamente, e então ele disse: vocês ainda não sabem de quem é a culpa. Os prisioneiros sabiam exatamente a quem ele se referia, e todos se viraram para encarar Arahan. Nesse momento, o guarda soltou uma leve tosse. Ele se virou e foi embora, dizendo que iria fumar um cigarro e já voltava. Ryu se aproximou de Kim Jin-Woo nervosamente, sussurrando que algo parecia errado, mas Kim Jin-Woo apenas disse para ele ficar mais para trás. Kim Jin-Woo pensou consigo mesmo que o carcereiro provavelmente não podia agir abertamente, então estava incitando um motim e esperando que os outros prisioneiros o matassem. O incidente de ontem provavelmente também tinha sido arranjado por ele, um carcereiro honrado, usando táticas tão sujas. E agora até o guarda estava ficando do lado dos prisioneiros. Aquela situação já não podia mais ser tratada como no dia anterior, ou só podia torcer para que nada acontecesse. Todos os prisioneiros pareciam ter chegado a um consenso e começaram a se fechar ao redor dele. Arahan permaneceu relaxado e ainda disse que entendia o ponto de vista deles, mas que aquilo realmente não podia ser evitado. Suas palavras os enfureceram completamente. Eles cerraram os punhos e avançaram como uma onda esmagadora.
No instante seguinte, Kim Jin-Woo saltou no ar e desferiu um poderoso golpe de joelho no prisioneiro da frente. O homem foi arremessado para trás, retardando o avanço dos outros. Mas os prisioneiros restantes imediatamente o cercaram. Arahan ergueu os punhos e sorriu. Perfeito, eu tava precisando descarregar um pouco. Venham todos de uma vez. No lampejo, os prisioneiros atacaram de todas as direções. Kim Jin-Woo se lembrou de como, durante as lutas em jaula, sempre achou lidar com os oponentes um por um algo trabalhoso demais. Ele preferia enfrentá-los todos ao mesmo tempo, e por isso sempre desejou uma situação exatamente como aquela, contra muitos inimigos. Comentou casualmente que eles podiam ser um pouco mais agressivos. Nesse momento, o canto de seu olho captou um movimento repentino. Ele se abaixou instantaneamente, por pouco desviando do golpe de um atacante por trás. Em seguida, golpeou para trás com o cotovelo, esmagando o queixo do agressor. Então se lançou para dentro da multidão como um relâmpago. Onde quer que seus punhos e chutes atingissem, os prisioneiros caíam no chão, gritando de dor. Ryu observava de não muito longe, testemunhando um massacre completamente unilateral. Ele estava atônito, incapaz de acreditar que a pessoa com quem convivia todos os dias fosse tão absurdamente forte. Naquele momento, o número 589 apareceu atrás de Ryu, agarrou e ordenou que ele o acompanhasse, mas Kim Jin-Woo não fazia ideia do que estava acontecendo com Ryu. Ele estava totalmente imerso na luta, sentindo o quão feroz estava. Os prisioneiros restantes sacaram facas, mas ele não demonstrou nenhum medo. A emoção de desviar dos ataques, a adrenalina de acertar um golpe limpo. Era exatamente por isso que ele havia se apaixonado pelos esportes de combate. Por dentro ele rugia de empolgação. Mais, venham! Então alguém atrás dele gritou para parar de bancar o durão e simplesmente morrer em silêncio, dizendo que ele devia cuidar melhor dos amigos. Atrás daquele homem, o número 589 mantinha Rui firmemente imobilizado. Ao ver isso, a raiva explodiu dentro de Kim Jin-Woo. Ainda assim, ele apenas sorriu. Ei, seu lixo, você acabou de cometer um erro muito sério. O homem que estava atrás do número 589 soltou uma risada assustadora. Disse que ele devia se sentir honrado por lutar contra ele, pois era um cavaleiro de segundo anel. E que ele, Kim Jin-Woo, alguém que nem sequer possuía mana, só tinha um único destino, a morte. Com isso, saltou no ar com a espada erguida e desferiu um golpe. Ele se moveu para o lado, desviando do ataque. A lâmina cortou apenas o ar, mas quando ele ergueu a cabeça, viu que já tinha derrubado o número 589 e resgatado Ryu. Sua voz tremeu ao dizer que aquilo era impossível, perguntando o que ele tinha feito, já que não podia usar magia. Respondi casualmente que aquilo não era magia. Antes mesmo que as palavras terminassem de ecoar, minha figura se tornou borrada, enquanto eu cruzava o espaço aberto como um fantasma. Em um piscar de olhos eu já estava diante dele. Minha perna direita descreveu um arco afiado no ar e se chocou violentamente contra seu pescoço. O homem foi arremessado vários metros para trás. Nesse momento, o carcereiro entrou pela porta atrás de mim. Nossos olhares se encontraram e a tensão explodiu instantaneamente no ar. Ele exigiu que eu explicasse o que havia acontecido. A voz de Ryu ecoou enquanto ele corria em nossa direção. Ryu gritou que o número 218 era a vítima, que havia feito dele um refém para matá-lo, e que aquilo tinha sido legítima defesa. Ao ouvir isso, as sobrancelhas do carcereiro se franziram. Ele lançou um olhar de nojo para os prisioneiros caídos, amaldiçoando-os silenciosamente como idiotas. De repente, perguntou se eu havia aberto meus canais de mana. Eu desconversei, dizendo como eu poderia saber. Naquele instante, uma aura violeta irrompeu do corpo do carcereiro. Todos os prisioneiros caíram de joelhos sob a pressão, tremendo incontrolavelmente, mas Ryu ainda era apenas uma criança e acabou caindo completamente no chão. Ainda assim, uma energia azul voltou a brilhar ao meu redor, totalmente imune à pressão do carcereiro dos Cavaleiros Fing. Então, uma janela do sistema apareceu diante de mim. Traço franco. A alma nobre do campeão está resistindo à supressão. Eu sorri, pensando que era uma imunidade do tipo mental. Essa habilidade era completamente injusta. Em meu mundo original, meu corpo já havia alcançado o auge. Não havia como eu ser suprimido por um cavaleiro Fing qualquer. O carcereiro ficou totalmente atônito. Ele não esperava que eu permanecesse ali, completamente ileso, e especialmente alguém que nem sequer havia despertado mana. O carcereiro respirou fundo. Um momento depois, uma aura ainda mais esmagadora explodiu de seu corpo. Mesmo assim, eu continuei ali, sem sofrer nada. Pensei que aquilo era um traço de rank S. O que mais você pode fazer? Minha reação superou as expectativas do carcereiro, deixando-o congelado no lugar. O guarda atrás dele finalmente não aguentou mais e implorou para que parasse. O carcereiro não teve escolha senão recolher sua aura. Ele curvou os lábios em um meio sorriso, pensando que ainda bem que aquilo tinha parado ali. Se ele tivesse perdido o controle e começado a balançar a espada, eu talvez tivesse acabado morto. O carcereiro me encarou como se quisesse me despedaçar vivo. No fim, só pôde ordenar que todos retomassem o trabalho, antes de se virar para sair com uma expressão sombria. No entanto, eu o chamei, dizendo que tinha algo a dizer. O carcereiro se virou irritado, perguntando o que ele queria.
e expliquei que estava cansado de empilhar pedras e de viver constantemente em alerta, preocupado com ataques de outros prisioneiros. Então decidi morrer. Ryu começou a suar frio ao ouvir isso e perguntou apavorado do que Kim Jin-Ho estava falando. Kim Jin-Ho ignorou e continuou, dizendo que, como havia dito, iria se tornar um prisioneiro de Corredor da Morte. O carcereiro perguntou, incrédulo, se ele entendia o que aquelas palavras significavam e afirmou que, se mudasse de ideia depois, jamais o perdoaria. Kim Jin-Ho inclinou o queixo com indiferença, perguntando se ele tinha medo de se arrepender e se queria gravar aquilo. Com uma orbe de cristal, os olhos do carcereiro brilharam instantaneamente. Era exatamente o que ele queria. Ele se virou imediatamente e ordenou que trouxessem a orbe de cristal. Kim Jin-Ho continuou calmamente, dizendo que tinha ouvido falar que a última refeição permitia comer o que quisesse. Então decidiu ali mesmo. Sua última refeição seria carne bovina, de propriedade beef, e ele queria comer até o estômago estourar. Os guardas atrás do carcereiro exibiam expressões chocadas. Um deles murmurou como algo tão caro poderia ser servido a um prisioneiro do Corredor da Morte. A carne da propriedade beef era um dos alimentos mais raros do último Salvador, e estava delicioso. A força brota depois de comer isso e agora essa luta com certeza pode ser vencida. E até algumas missões surgiram. Arahan disse, estou pagando com a minha vida. Isso não é pedir demais, certo? Mas eu quero o de Rank S. Se vocês tentarem qualquer coisa, isso será anulado. Ele repetiu. Você está realmente aceitando a pena de morte. Só então Kim Jin-Ho se lembrou dele. Ele apontou para Ryu. Ele vai vir preparar comida suficiente para nós dois comermos até morrer. O carcereiro ordenou que seus homens atendessem o pedido, dizendo que já que Kim Jin-Ho ia morrer de qualquer jeito, poderia muito bem concordar. Suor frio escorreu pelo rosto de Ryu enquanto ele gaguejava. E a minha opinião? E assim, nos dias seguintes, criou-se um mundo em que apenas Ryu saiu machucado. Kim Jin-Ho não trabalhou nem um pouco. Ele apenas comeu as rações dos guardas que lhe ofereceram e se concentrou a treinar. Enquanto isso, Ryu estava completamente confuso sobre por que Kim Jin-Ho continuava se exercitando apesar de estar condenado à morte. Mas o verdadeiro motivo de Kim Jin-Ho ter escolhido esse caminho era porque o último Salvador possuía um sistema especial. Quando um atributo alcançava o valor máximo de 10, qualquer nova experiência automaticamente transbordava para os atributos restantes. E como todos os seus atributos, exceto mana, já estavam em 100, e isso significava que toda a experiência que ele ganhasse ali iria direto para o mana. Nesse momento, um guarda chegou e chamou Kim Jin-Ho e Ryu para fora. O rosto de Kim Jin-Ho se iluminou de alegria. Enquanto Ryu segurava a cabeça e choramingava miseravelmente, um banquete completo de carne bovina de propriedade beef já estava disposto sobre a mesa. Os bifes fumegantes brilhavam com um brilho irresistível. Ryu devorou a comida com lágrimas escorrendo pelo rosto. E está bom, nunca comi algo tão delicioso na minha vida. Arahan lembrou de não esquecer que tornou aquilo possível, mas para Kim Jin-Ho, a carne bovina. Os efeitos especiais importavam muito mais do que o sabor. Naquele momento, notificações do sistema começaram a aparecer repetidamente, informando que parte de sua penalidade estava sendo reduzida. Ele conseguia sentir isso claramente. A expressão que havia ficado bloqueada por dias agora estava jorrando de uma só vez. O primeiro objetivo está completo, o próximo é aquele. Enquanto isso, um guarda informou ao carcereiro que a refeição final havia começado, e o carcereiro ordenou que ninguém se aproximasse deles. Depois de falar, o carcereiro caiu em profundo pensamento, incapaz de entender o que havia acontecido naquele dia. A expressão de Kim Jin-Ho não parecia de alguém que estivesse suportando algo. Era mais como se ele não pudesse ser reprimido de forma alguma. Mesmo estando aposentado, o carcereiro ainda era um cavaleiro de 5 anéis e se recusava a acreditar que um jovem mago com a mana ainda não despertada pudesse resistir à sua aura. Ele lançou um olhar para a pulseira em seu pulso e jurou devolver a humilhação a Kim Jin-Ho 10 vezes mais. Pouco depois, Kim Jin-Ho e Ryu haviam limpado completamente todo o prato de carne bovina da propriedade beef. Ryu arrotou e disse, agora posso morrer sem arrependimentos. Kim Jin-Ho riu, agora é exatamente quando você não pode morrer. Ele cerrou os punhos depois de comer e até ficar cheio. Sentia uma energia transbordante. Eu realmente quero testar essa força agora. Nesse momento, a porta se abriu de repente. Os dois viram a cabeça ao mesmo tempo. Era o carcereiro. Kim Jin-Ho disse, o quê? Nós já comemos tudo. O carcereiro caminhou em direção a eles, passo a passo. Número 2, 18. Ah, Arahan. Kim Jin-Ho sorriu de canto. O que foi? Está com raiva porque não deixamos nada pra você? O carcereiro encarou. Em seus olhos, Kim Jin-Ho era apenas um moleque arrogante, apoiado em sua linhagem sanguínea para agir daquela forma. Ele estendeu a mão e agarrou o ombro de Arahan. Então falou friamente, vou fazer esse seu rosto irritante sofrer. Ele tinha Kim Jin-Ho como alvo não apenas por ser um mago, mas por ser um Kim Jin-Ho. A linhagem Arahan estava entre as famílias de magos mais fortes, e o carcereiro queria informações confidenciais dele. Se fossem valiosas o suficiente, poderiam libertá-lo daquela prisão remota. Arahan finalmente percebeu que havia algo errado. O carcereiro estava usando uma ferramenta mágica. No segundo seguinte, Clark liberou sua aura novamente, pressionando-o com total confiança. Ele disse, vamos ver, aguente desta vez. Apenas para encontrar Kim Jin-Ho sorrindo, calmo, inabalável. Ryu cambaleou em direção ao carcereiro, mas o carcereiro o jogou no chão com um único tapa. Tendo comido demais, Ryu caiu e começou a vomitar.
Ele disse ao carcereiro que parar agora já seria suficiente, mas o carcereiro se recusou a desistir e levantou a outra mão. Ele pressionou ambas as mãos nos ombros de Kim Jin-ho, aumentando a pressão. Kim Jin-ho finalmente perdeu a paciência com o assédio constante. Afastando a mão do carcereiro, disse: "Já mandei você parar com isso. Se quer me matar, então execute a pena de morte direito. Pare de brincar desse jeito." O carcereiro congelou, incapaz de entender como. Mesmo com uma ferramenta mágica, ainda não conseguia suprimir Arahan, que nem sequer havia despertado a mana. Ele começou a suspeitar que Kim Jin-ho pudesse estar pelo menos um anel acima dele, mas não conseguia aceitar isso. Insistiu que aquela força só podia vir da linhagem sanguínea de Kim Jin-ho. Afinal, alcançar 5 anéis era algo para o qual ele havia treinado a vida inteira, e ainda assim não conseguia forçar aquele jovem mago a se ajoelhar. Então Kim Jin-ho perguntou casualmente: "Já terminou com seus truques?" O carcereiro abaixou a cabeça e pensou em silêncio. Por fim, virou-se para sair e avisou: "Sua execução é amanhã de manhã. Nem mesmo um Kim Jin-ho pode desafiar as leis da sua majestade, o imperador. Aproveite a sua última noite." Mais tarde, o carcereiro Clark sentou-se e escreveu tudo o que havia acontecido em seu caderno. Embora não conseguisse entender completamente o fenômeno, acreditava que aquilo podia ser uma informação valiosa para os cavaleiros ativos. De repente, uma onda de exaustão o atingiu. Ele havia levado seu corpo ao limite, usado uma ferramenta mágica, deixando-o completamente drenado. Ele desabou e adormeceu ali mesmo. A cena voltou para a cela de Aran e Ryu. Ryu finalmente abriu os olhos. Depois de receber todo o impacto de um carcereiro fortalecido por uma ferramenta mágica, seu corpo jovem simplesmente não conseguiu suportar. Arahan perguntou como ele se sentia. Ryu disse que ainda estava enjoado, como se pudesse vomitar a qualquer momento. Kim Jin-ho elogiou seu trabalho. Ryu sorriu, puxando orgulhosamente a chave que havia roubado da manga do carcereiro. Kim Jin-ho disse que ele havia se saído bem. Afinal, para uma pessoa comum, fazer algo tão perigoso exigia muita coragem. O garoto era um verdadeiro homem. Ryu se sentou e disse que só conseguiu roubar a chave porque toda a atenção do carcereiro estava totalmente voltada para ele. Depois, Ryu perguntou de forma direta se ele estava bem. Ele respondeu que sim, que estava bem. Ryu então mudou de assunto de repente, dizendo que ele era estranho e devia estar escondendo algo que ele não sabia. Depois disso, mandou Ryu ir mover mais pedras. Ele aguardava esse momento com expectativa. Sua força, agilidade e resistência haviam aumentado em 10 pontos cada. Era um resultado surpreendente. Como dizia o boato, a carne não era apenas deliciosa, mas extremamente nutritiva. E como ele continuou treinando, conseguia sentir claramente a melhoria qualitativa em seu corpo depois de comer a carne do Propriedade Beef. Eliminar todas as penalidades apenas com a carne ainda seria difícil. Mesmo assim, ele se decidiu e disse a Ryu: "Vamos sair esta noite. Assim que você se recuperar, partimos." Ryu perguntou se não deveriam fugir imediatamente, já que o carcereiro poderia perceber em breve. Ele respondeu com confiança para não se preocupar. O carcereiro com certeza já estava dormindo. Ryu perguntou como ele sabia disso. Ele explicou que aquela pulseira que o carcereiro usava aumentava a mana instantaneamente, mas acumulava uma fadiga enorme. Era um artefato lixo. Ele provavelmente já tinha desmaiado em algum lugar. O carcereiro ainda trouxe a chave do refeitório pessoalmente e, de forma inesperada, usou um dispositivo mágico. Graças a isso, o plano correu ainda mais suave. Ele disse que já estava quase na hora de partir. Ryu ainda hesitou, mas ele disse que Ryu podia ficar para trás se tivesse com medo. Ryu tremeu e respondeu: "Você é minha tábua de salvação. Claro que eu vou com você." Ryu então perguntou: "Não temos a chave dessa cela. O que vamos fazer?" Ele fez sinal para Ryu se afastar. Em seguida, deu um chute e abriu a porta da cela com um único golpe. Ryu ficou chocado com a força dele e perguntou: "Você é mesmo um mago?" De repente, 2 guardas próximos foram atraídos pelo barulho e exigiram saber o que estava acontecendo. Ele zombou e disse: "O que mais? Obviamente estamos fugindo." Então ele e Ryu dispararam correndo. Ryu lembrou para ele olhar para frente. Um grupo de guardas estava parado no portão principal. Ele avançou em disparada, gritando por cima do ombro: "Não parem, apenas continuem correndo." Um guarda avançou primeiro com a espada em punho. Eles se cruzaram. O guarda desferiu um golpe de cima para baixo. Ele torceu o corpo com facilidade e desviou. Em seguida, agarrou o rosto do guarda com uma mão e arremessou com força. O guarda se chocou contra o grupo à frente, desacelerando todos eles. O guarda que liderava congelou, atônito. Seu rosto se encheu de raiva e incredulidade, mas ele já estava bem à frente deles, com a palma da mão erguida. Ele o atingiu diretamente na garganta. As veias do guarda saltaram instantaneamente enquanto ele soltava um som engasgado, incapaz de falar. Ele não parou. Passou imediatamente por ele e avançou contra os guardas atrás. Aqueles guardas, já abalados pela força dele, não ousaram revidar. Ele saltou como um atleta de barreiras, chutando o guarda que havia arremessado antes. Ao pousar, abaixou-se para desviar o ataque de outro guarda. Em seguida, um chute de gancho para trás acertou em cheio a cabeça desse guarda. Por fim, pousou com firmeza. Outro guarda avançou contra ele com a espada erguida.
ele desviou novamente com facilidade, apoiando uma mão no chão. Girou em um chute circular afiado que acertou a cabeça do guarda, depois saltou e o esmagou completamente contra o chão. Ele olhou para trás. 2 guardas avançaram com as espadas erguidas, sem medo. Um brilho de empolgação cruzou seu rosto. Ele sorriu. Em um instante, sua perna chicoteou e atingiu os 2 guardas ao mesmo tempo, com velocidade relâmpago. Ryu, que vinha logo atrás, ficou atônito com o que havia acabado de presenciar. Quando o carcereiro foi sacudido e acordado pelos guardas, tudo o que viu foi um campo de homens feridos. Enquanto isso, os 2 já haviam escapado pelo portão principal. Furioso, seus olhos se arregalaram de ódio e ele imediatamente ordenou que seus homens os capturassem o mais rápido possível. Enquanto isso, em uma vila próxima chamada Moda, ele espiava pelo vão de um barril de madeira comum, examinando os arredores. Depois de confirmar que havia despistado os guardas em perseguição, ele e Ryu levantaram a tampa e colocaram a cabeça para fora. Ele perguntou a Ryu onde estavam. Ryu explicou que era uma pequena vila chamada Moda, o único assentamento próximo da região. Ele então perguntou, os guardas não vão vir aqui primeiro? Ryu respondeu, não tem jeito, a cidade é longe demais. Desde que nos misturemos à multidão, devemos ficar seguros. Ele disse que seguiria a liderança de Ryu. Em seguida perguntou o que Ryu estava procurando. Ryu puxou algumas roupas de dentro do barril e disse, estas servem perfeitamente em você. Vistas! Ele franziu a testa e perguntou, você realmente precisa escolher algo que me faz parecer um mendigo? Ryu explicou, há mendigos por toda a parte aqui, é o disfarce mais seguro. Depois que o disfarce ficou pronto, Ryu disse para ele ficar no lugar enquanto ia buscar algumas coisas. Ele perguntou, você sequer tem dinheiro? Como vai conseguir alguma coisa? Ryu sorriu com orgulho e disse, por que eu precisaria de dinheiro? Ele pensou consigo mesmo que a forma de pensar daquele garoto era definitivamente diferente dos outros. Ryu lembrou mais uma vez de não sair dali, dizendo que voltaria logo, acrescentando que ele era seu companheiro. Depois disso, Kim Jin-Ho ficou em silêncio. Ele realmente não tinha certeza se Ryu era alguém em que podia confiar. Uma hora depois, Ryu finalmente voltou. Arahan perguntou o que ele havia trazido. Ryu tirou uma lente de mudança de cor e a colocou nele. Suas pupilas carmesim mudaram para azul, funcionando como lentes de contato cosméticas. Ryu explicou que pupilas vermelhas eram marca da família Kim Jin-Ho e chamavam a atenção demais. Eles precisavam escondê-las no sul, porém aquele era o território Bahar e o azul era a cor mais popular. Entre aqueles nobres pomposos, até a cor dos olhos era considerada decoração. Ao ouvir isso, Kim Jin-Ho caiu em profundo pensamento. Ele conhecia a família Bahar extremamente bem. Seu personagem principal no jogo havia sido Torres Bahar, e ele havia concluído o final verdadeiro usando esse personagem, mestre de espadas da família Kim Jin-Ho e família Bahar. Nesse momento em que as duas linhagens se desprezavam, até a cor dos olhos era um símbolo de divisão. Ryu então o levou até um local de descanso que havia garantido no caminho de volta, deitando-se em um estábulo. Kim Jin-Ho continuou questionando sua situação, como as coisas chegaram a esse ponto. No instante, ele abriu os olhos e se encontrou dentro do jogo. E não só isso, ele era um prisioneiro. Dormia em um estábulo e ainda não entendia por que Ryu insistia em segui-lo. Ryu o chamava de companheiro, mas o alvo do carcereiro claramente era ele. Ficar por perto significava apenas perigo. Ainda assim, Ryu era um batedor de carteiras nascido nas ruas, rápido com as mãos e útil, e Arahan precisava dessa ajuda naquele momento. Foi por isso que ele escolheu ficar com ele. Mesmo assim, não tinha certeza se realmente podia confiar nele. Ao mesmo tempo, Ryu também estava acordado, perdido em seus próprios pensamentos. Na manhã seguinte, a luz do sol filtrou-se pelas frestas do estábulo. Na noite anterior, estava escuro demais para enxergar direito, e Kim Jin-Ho nunca imaginou que acabaria dormindo em um lugar tão imundo e fedorento. Ryu também se sentou, espreguiçando-se preguiçosamente, dizendo que Kim Jin-Ho realmente fazia jus a ser um nobre de elite. Ele estava desconfortável em um lugar como aquele? Kim Jin-Ho respondeu que ninguém gostaria de ficar em um lugar assim. Ryu concordou, dizendo que todos apenas estavam se adaptando à realidade. Arahan se levantou e disse que aquilo não dava. Ele precisava ganhar dinheiro primeiro. No mínimo, precisava encher o estômago. Ryu perguntou como ele planejava ganhar dinheiro. Evitar os olhos dos guardas já era difícil o suficiente. Ele até sugeriu que Kim Jin-Ho aprendesse a ser um batedor de carteiras. Arahan recusou com confiança e disse para Ryu ajudá-lo a encontrar um lugar. Ryu pareceu confuso e perguntou onde, e Kim Jin-Ho respondeu, na arena. Ryu logo descobriu onde ficava a arena subterrânea. Naquele momento, 2 homens corpulentos lutavam ferozmente no palco. A multidão abaixo rugia enlouquecida, torcendo. Ryu ficou tão assustado com a arena que suor frio escorreu pelas suas costas. Ele perguntou se Kim Jin-Ho não tinha vindo ao lugar errado. Kim Jin-Ho respondeu com firmeza que não. Aquele era exatamente o lugar certo. O lutador de pele escura cravou os dentes no músculo trapézio do homem de cabelos longos, mas o homem de cabelos longos contra-atacou com um soco brutal. O homem de pele escura se reajustou rapidamente e avançou de novo, apenas para ser atingido na cintura por outro golpe pesado. Arahan havia pensado originalmente que aquele lugar só teria brigas de ruas aleatórias, mas o nível era, na verdade, bem decente. Ryu, por outro lado, só queria ir embora o mais rápido possível. O homem de cabelos longos lançou outro ataque. Um soco direto voou em direção ao rosto do lutador, de pele escura, antes que ele pudesse recuperar o fôlego. Uma chuva de golpes caiu sobre ele como fogo de canhão. Ryu estava prestes a dizer a Kim Jin-Ho que eles deveriam ir embora.
Ele era muito mais forte do que os prisioneiros do cárcere. Mas quando Ryu se virou, Kim Jin-Woo não estava mais ali. Toda a plateia ficou chocada, sem palavras com o que aconteceu em seguida, pois Kim Jin-Woo havia parado casualmente o soco de Icas com apenas uma mão, mesmo estando claramente em uma categoria de peso diferente. Kim Jin-Woo disse a Icas que não tinha percebido que o homem de pele escura já havia desmaiado e que ele não deveria exagerar. Icas ficou completamente atônito, incapaz de entender quem ousava falar com ele daquele jeito, enquanto Ryu permanecia paralisado em descrença, se perguntando por que aquele louco do Kim Jin-Woo tinha pulado no palco. Kim Jin-Woo se virou para o árbitro e perguntou se ele havia recebido um suborno. O resultado já estava claro, porque a luta ainda continuava. Aquilo não quebrava as regras? Nesse momento, Icas sacudiu a mão de Kim Jin-Woo com força. Ele perguntou o que Kim Jin-Woo estava tentando fazer, preocupado em segredo que, se aquele garoto fosse realmente um nobre, as coisas poderiam se complicar. Kim Jin-Woo respondeu: "Não dá pra perceber?" A arena inteira ficou em silêncio. Todos os olhares se fixaram em Kim Jin-Woo, esperando sua resposta. Kim Jin-Woo explicou que era apenas um mendigo de rua. No instante seguinte, foi engolido por uma onda de xingamentos da multidão. Mesmo assim, ele não se importou nem um pouco, dizendo que assumiria a responsabilidade. Ele lutaria contra aquele cara pessoalmente. Aquilo era aceitável? Disse para todos aguardarem ansiosos. Ele lhes mostraria uma luta interessante. Nesse momento, Ryu veio correndo em pânico, falando sem parar, implorando para Kim Jin-Woo não lutar contra Icas, dizendo que Icas era o mais forte dali e que ele definitivamente não acreditava que Kim Jin-Woo pudesse vencer. A cabeça de Kim Jin-Woo começou a doer com tanta insistência, e ele coçou a cabeça, enquanto ordenava que Ryu apostasse todos os seus pertences na sua vitória. Ryu ainda ia continuar tentando convencê-lo quando Arahan o interrompeu. Ryu, depois disso: "Vamos comprar carne suficiente para comer até estourar após a luta." A partida logo começou, mas nenhum espectador apoiava Kim Jin-Woo. Icas também concluiu em silêncio que aquele mendigo era insano demais para ser salvo, mas então sentiu algo de repente. O garoto, embora tivesse apenas cerca de 15 anos, tinha olhos que não mostravam nenhum traço de imaturidade. Sua respiração era estranhamente calma e estável. O que mais se destacava era sua postura de Kim Jin-Woo, completamente diferente da dos outros, agressiva, porém firme, sem uma única abertura. Ika sentiu de repente uma onda de tensão. Ele estava realmente com medo de um mendigo? Vergonha e raiva explodiram dentro dele, e ele avançou primeiro, atacando Kim Jin-Woo. No segundo seguinte, o punho de Kim Jin-Woo já havia acertado sua bochecha. Sangue escorreu pelo nariz de Icas. Enquanto encarava em descrença, Kim Jin-Woo manteve sua postura de luta, murmurando para si mesmo que não se deve puxar o punho de volta até o ombro. Ao socar, o golpe deve sair da guarda, mirando direto no oponente, seguido o caminho mais curto e rápido, leve, limpo e direto. Depois deve-se continuar rapidamente, ocasionalmente adicionando um golpe mais pesado com o peso do corpo. Icas foi lançado para trás, voando pelo palco. Sangue e dentes voaram de sua boca para a plateia. Ryu, que estava em silêncio rezando por Kim Jin-Woo, abriu lentamente os olhos ao ouvir os suspiros da multidão. Ele viu Icas coberto de ferimentos, mal conseguindo se manter em pé, enquanto Kim Jin-Woo permanecia completamente ileso, movendo-se com facilidade. Ryu ficou atônito, sem palavras. Ele nunca havia imaginado que Kim Jin-Woo realmente pudesse derrotar Icas. A essa altura, a visão de Icas já começava a embaçar. Tudo à sua frente ficou turvo. Ele nunca imaginou que poderia perder para um garoto. Desferiu um soco desesperado com toda a sua força, mas Kim Jin-Woo esquivou-se com facilidade. Ele não conseguia entender por que não conseguia desviar daqueles golpes que pareciam desordenados. Era inevitável, afinal, vinham de dois mundos diferentes. Por fim, Kim Jin-Woo cravou um soco direto no peito dele. Icas foi arremessado mais uma vez. Desta vez, não se levantaria nunca mais. Kim Jin-Woo olhou para o árbitro e perguntou o que ele estava esperando. Queria que Kim Jin-Woo também ignorasse as regras? O olhar do árbitro se desviou para a borda da arena, como se aguardasse algum tipo de sinal. Após recebê-lo, ele ergueu a mão de Kim Jin-Woo e declarou sua vitória, mas Kim Jin-Woo não sentiu nenhuma alegria em vencer. Ele nem sequer tinha se aquecido. Se soubesse, teria se contido um pouco mais. Depois de sair do palco, ele e Ryu foram ao escritório financeiro da arena para receber o prêmio, apenas para descobrir que o valor estava errado. Ele perguntou diretamente ao atendente se eles achavam que jovens não sabiam fazer contas básicas. O atendente rapidamente acenou com as mãos, insistindo que havia entregado o valor completo, mas Kim Jin-Woo ainda sentia que havia algo errado. Não tinha como ser tão pouco. Você estava ao lado dele? Evitou o contato visual, claramente culpado. Quando Arahan perguntou quanto ele tinha apostado, não esperava a resposta. Ryu não tinha apostado tudo. Ryu explicou que não gostava de apostas e precisava guardar dinheiro para o jantar. Enquanto discutiam, uma mulher os interrompeu, acompanhada por dois guarda-costas altos. Atrás deles, ela disse friamente que só queria falar com Kim Jin-Woo. Kim Jin-Woo a reconheceu. Era a mulher para quem o árbitro ficava lançando olhares. Então ele perguntou quem ela era.
Percebendo que ele não a conhecia, ela concluiu que deveria ser a primeira vez dele ali e se apresentou como Helena, a administradora daquela arena. Justo quando estava prestes a perguntar novamente se poderiam conversar, Kim Ji-Woo e Ryu se afastaram sem hesitar. Ryu parecia conhecer a mulher e olhou para trás naquele momento, enquanto os dois guarda-costas bloqueavam o caminho de Kim Ji-Woo. Kim Ji-Woo perguntou, completamente indiferente, se eles também queriam acabar como os caras de antes. Ele poderia deixá-los de cama por dias, ainda assim, eles não se moveram nem um centímetro. Ficava claro que eram leais à mulher. Helena então olhou para trás, dizendo que o Icas que Kim Jong-un derrotara naquele dia era um campeão. Ela o havia observado para a metrópole, então ele já devia saber por que ela iria falar com ele. Disse que o deixaria ir naquele dia, mas que com certeza se encontrariam novamente da próxima vez. Poderiam conversar com mais clareza. Como ela dizia gostar de pessoas fortes, Araham permaneceu em silêncio, desinteressado em tudo o que ela disse depois disso. Kim Ji-Woo e Ryu foram a um restaurante de churrasco. Ryu estava morrendo de fome, mas ainda assim lembrou Kim Ji-Woo de que ele definitivamente não deveria irritar aquela mulher de antes. Helena podia parecer apenas a administradora da arena, mas na verdade era o poder oculto da cidade. Enquanto permanecessem ali, inevitavelmente cruzariam com ela. Kim Ji-Woo disse que, aos olhos dele, ela não passava de uma raposa. Ryu respondeu que sim, aquele era o apelido dela, a velha raposa. Araham pensou por um momento. Ficava claro que ela se aproximava dele com a intenção de usá-lo. Tinha sido o mesmo quando ele entrou pela primeira vez no mundo dos esportes de combate. Assim que mostrou talento, muitas agências entraram em contato, a maioria querendo usá-lo como ferramenta para ganhar dinheiro. Ele chegou até a cair em alguns golpes. Naquela época, era apenas um garoto do interior cheio de sonhos. Teve sorte de encontrar seu agente atual, aquele que o transformou em um campeão. Graças a ele, Kim Ji-Woo não era mais uma criança de quem os outros pudessem se aproveitar facilmente. Ele era um campeão que havia travado incontáveis batalhas para chegar ao topo. Quanto à velha raposa, então eles veriam quem era mais experiente. Nesse momento, o garçom trouxe uma única porção de carne bife start. Ryu estava prestes a atacar o prato, mas Kim Ji-Woo o impediu. Disse que era falsa. A cor e o marmoreio estavam completamente errados, mas Ryu não conseguiu notar a diferença. Araham explicou que, pensando bem, aquilo estava estranho. O diretor tinha levado uma semana inteira para consegui-la. Se uma cidade vizinha tivesse esse tipo de carne, não teria demorado tanto. Além disso, a carne bife stat era extremamente rara. Não havia como servir aquilo para tantos clientes. Aquela parecia mais uma carne wagyu de primeira linha, apenas um nível baixo, mas a diferença de qualidade era enorme, assim como o preço. Mas o estômago de Ryu já roncava alto, e ele argumentou que a comida era comida depois que entrava no estômago. Araham respondeu que pagar preço de bife start por carne falsa era claramente injusto, e eles nem tinham dinheiro sobrando. Aquilo era uma questão de consumidor. Logo depois de dizer isso, Kim Ji-Woo chamou o garçom. O garçom, com cara de irritado, disse que os achava incômodos desde o começo. Não podiam simplesmente terminar de comer e ir embora? Eles só tinham pedido uma porção de carne e ainda assim ousavam ocupar espaço. Araham disse friamente que a carne era falsa. Eles haviam pedido uma porção de carne bife stat e o restaurante devia trazer a verdadeira. Ele pensou consigo mesmo que vender produtos falsificados já era revoltante, e a atitude do garçom tornava tudo pior. Mas o garçom respondeu perguntando se ele sabia onde estava. Aquele lugar não queria seguir as regras de rua. Araham não quis mais discutir, mandou chamar o dono. O garçom então rosnou, chamando-o de mendigo imundo e perguntando se ele tinha comido fel de leopardo para ousar falar daquele jeito. Kim Ji-Woo deu uma risada de desprezo e perguntou se ele queria ver do que um mendigo que comeu fel de leopardo era capaz de causar confusão ali. Outros clientes voltaram a atenção para eles, cochichando entre si. O garçom não teve escolha, a não ser mandá-lo segui-lo. Logo, Kim Ji-Woo e Ryu foram levados ao escritório do dono. À frente deles estava um homem de meia idade e barrigudo, claramente o proprietário. Vários capangas armados com facas estavam ao lado dele. O dono perguntou se eles eram dois mendigos mal educados. Araham respondeu que mal educado era o dono, que havia vendido carne falsa para eles. O dono caiu na gargalhada, dizendo que o jovem tinha coragem, mas precisava aprender a ler o ambiente. Enquanto falava, apontava repetidamente para eles, aparentemente ordenando que seus homens atacassem. Araham ergueu o punho e deu uma risadinha, dizendo que não fazia ideia do que significava ler o ambiente, mas parecia que quem não entendia a situação eram eles. Se realmente lutassem, perguntou quem eles achavam que morreria. Os capangas acharam que ele estava blefando e avançaram com as lâminas, mas Araham lidou com todos facilmente, sem esforço algum. Logo, o último capanga também caiu. O dono, que estava antes calmo, agora estava encharcado de suor frio. Ele não conseguia acreditar no que via. Ryu disse orgulhoso que aquilo servia bem para eles e perguntou se sabiam quem Kim Ji-Woo era, aquele que derrotara Icas. O dono tinha ouvido um boato mais cedo de que Icas havia perdido para um mendigo, mas tinha rido daquilo. Agora percebeu que era verdade e perguntou nervosamente o que eles queriam. Kim Ji-Woo respondeu com calma que agora poderiam ter uma conversa adequada. Ele só queria a compensação que merecia. Disse que era uma pessoa razoável e ergueu 2 dedos. A compensação tinha 2 condições. Primeiro, devolveriam o dinheiro a ele. Segundo, a partir daquele momento, sempre que eles comessem carne ali, o dono pagaria, e aos preços da Beef Stat.
O dono ficou atônito com as exigências de Kim Jin-ho, perguntando-se como alguém podia agir como um bandido. Ainda assim, não teve escolha a não ser concordar. Mais tarde naquela noite, eles tinham ganhado uma boa quantia de dinheiro, então decidiram ficar em uma estalagem melhor. Ryu se jogou na cama macia, acenando os braços animado e dizendo que era a primeira vez que se deitava em uma cama tão confortável. Então ele se virou para Kim Jin-ho e disse que Zed tinha sido incrível mais cedo. Aquele consumidor, não é? Esse tipo de coisa realmente combinava com um nobre. Arahan também se deitou e explicou que se a informação vazasse por acidente, o restaurante dele estaria acabado. Para alguém sem nenhuma carta na mão, a mesa de negociação é um verdadeiro inferno. Ryu começou a rir e disse que era a primeira vez que via o rosto de alguém ficar tão vermelho. Ele continuou agradecendo Arahan, que apenas mandou ele dormir. Depois de muito tempo, o quarto ficou completamente silencioso. Ryu abriu os olhos lentamente, sentou-se e sussurrou, perguntando se Kim Jin-ho estava dormindo. Sem ouvir resposta, confirmou que Kim Jin-ho realmente estava dormindo. Saiu da cama na ponta dos pés e vestiu as roupas em silêncio. Em seguida, aproximou-se devagar da porta, pronto para sair. Naquele momento, Kim Jin-ho abriu os olhos, mas não havia se levantado para segui-lo. Alguns dias depois, ao meio-dia, Ryu, recém-acordado, disse que estava com fome e perguntou quando iriam comer, mas Kim Jin-ho não havia descansado nem um pouco desde que acordara. Ele vinha se exercitando continuamente. Ryu perguntou se magos normalmente odiavam suar. Ele estava treinando só porque não tinha magia? Kim Jin-ho respondeu que sim, algo assim. Depois de falar, olhou para o frente e invocou o sistema. Pensando que não importava quantas vezes verificasse o status por dia, nada mudava. Ele começava a se perguntar se estava amaldiçoado. Talvez fosse porque passar do 0 para o 1 significava criar algo do nada. Esse passo naturalmente levava tempo, e quando o 1 surgisse, as coisas deveriam fluir melhor. Claro, isso era apenas o que Kim Jin-ho esperava. Vendo-o distraído, Ryu perguntou com preocupação o que havia de errado. Arahan se levantou e disse que o treino de manhã havia acabado. Eles deveriam ir comer. Ryu perguntou animado o que iriam ter hoje. Kim Jin-ho riu e disse que comeriam carne bovina. Já fazia um tempo. O rosto de Ryu se iluminou instantaneamente. Eles não comiam carne bovina há 3 dias. O motivo era simples. Até a falta de vergonha tinha limites para evitar problemas. Mais importante ainda, eles haviam comido porções generosas no primeiro dia. Então ainda havia bastante dinheiro. Kim Jin-ho abaixou a cabeça e perguntou quantas moedas de ouro ainda tinham. Ryu disse que não muitas. Os preços da cidade eram extremamente altos. Kim Jin-ho ficou em silêncio, pensando que depois de jogar este jogo por 10 anos, obviamente entendia a economia. Queimar 50 moedas de ouro em apenas alguns dias era basicamente jogá-las no chão. Aquele garoto parecia achar que, por ter nascido pobre, não precisava saber nada sobre a vida real. Embora Kim Jin-ho não soubesse o que Ryu estava escondendo, ele não mostrava sinais de traição. Então, fingir não perceber era algo melhor. Logo, um subordinado empurrou a porta do escritório do dono da churrascaria, dizendo que os dois haviam chegado. O proprietário, Chung Fu, era um homem cujo orgulho superava em muito a sua tolerância. Ele não suportava ter sido humilhado por Brad. Sua expressão se tornou cruel ao perguntar se tudo havia sido preparado conforme instruído. Quando Kim Jin-ho e Ryu chegaram à sua sala privada, a mesa já estava cheia de pratos de carne bovina. Até os garçons os tratavam com educação. Depois que o garçom saiu, Kim Jin-ho perguntou por que todos estavam sendo tão amigáveis. Ryu não se importou e achou que talvez fosse porque haviam trocado de roupa, mas Kim Jin-ho ainda sentia que isso não era o motivo suficiente. Kim Jin-ho pensou por um momento. Ele não tinha visto ninguém que parecesse um assassino quando entraram, e o interior do restaurante não parecia diferente de antes. Não conseguia entender o que estavam planejando naquele momento. Ryu perguntou se ele não estava com fome. Ele entregou um rolinho de alface que acabara de preparar. No instante em que Kim Jin-ho aceitou o rolinho, um pensamento relampejou em sua mente. Ele disse urgentemente para Ryu cuspir. A carne não podia ser comida. E essa história vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe um like se ainda não tiver deixado e comente pedindo pela parte 2. Enquanto espera pelo próximo vídeo, assista o que está na sua tela que também está muito bom e entre no nosso servidor do Discord para ver o nome da obra, conversar com a gente, participar de sorteios e muito mais. Dito isso, eu vou ficando por aqui e é claro que eu te vejo no próximo vídeo.